Olá, alunos, tudo bem com vocês? Bom, a aula de hoje é voz passiva analítica e voz passiva sintética. Vamos lá. Antes da gente começar, vamos lembrar o que é voz passiva, né? No capítulo passado, nós trabalhamos as três vozes verbais: a voz ativa, a voz passiva e a voz reflexiva. Sabemos que a voz ativa, o sujeito ele faz a ação verbal, né? E na voz passiva, o sujeito é paciente, ele recebe a ação, ele sofre a ação do verbo. Então, a gente tem aqui o exemplo: os vitrôs da sala foram abertos pelo menino. Quem foram abertos pelo menino? Os vitrôs da sala, que é o nosso sujeito. Então, o sujeito não fez a ação, ele recebeu, ele sofreu a ação, certo? Bom, então, lembrando disso, né, que quando o verbo está na voz passiva, normalmente ele vai aparecer uma locução verbal. Isso quando ele estiver na voz passiva analítica, certo? Então, que a voz passiva analítica ela vai ser formada, então, pelo verbo auxiliar conjugado, ou seja, ele vai estar com tempo e pessoa e número, né? Então, geralmente é o verbo ser, tá? Aqui, ó, tá o verbo foram, né? E o verbo principal, ele vai estar na sua forma nominal, tá? Mais o particípio. Ele vai estar no particípio, ok? Bom, aqui tem um outro exemplo. O gol da vitória foi marcado pelo jogador Gilmar. Quem marcou o gol? O Gilmar. Ele não é o sujeito, certo? Quem foi marcado pelo jogador Gilmar? O gol da vitória, ou seja, o gol sofreu a ação verbal, voz passiva, certo? Nesse caso, analítica, porque eu tenho a locução, o verbo auxiliar e o verbo principal no particípio. Já a voz passiva sintética, eu não tenho o verbo auxiliar. O que eu vou ter aí? Um pronome apassivador, uma partícula apassivadora, que é o pronome se. Então, olha só, abriram-se os vitrôs, marcou-se o gol da vitória. Vou explicar aqui melhor para vocês, tá? Então, olha só. Voz passiva analítica é aquela que é empregada com verbo auxiliar, normalmente o verbo ser, e acompanhada do particípio de um verbo principal. Então, aqui a gente tem mais um exemplo. Na peça, Dom Quixote será interpretado pelo ator Heriberto Leão. Então, quem será interpretado pelo ator Heriberto Leão? Dom Quixote, certo? Bom, tem a presença aqui do verbo auxiliar e do particípio e o agente da passiva que aparece dentro do predicado, pode aparecer ou não, certo? Bom, voz passiva sintética, como eu disse, ele não tem a presença do verbo auxiliar, ele só tem a presença do verbo principal. E ele vem acompanhado desse pronome apassivador, tá? Que é a partícula se. E esse verbo, ele vai ter que concordar com o sujeito da oração, em singular ou plural. Então, eu trouxe aqui dois exemplos, olha só. Vende-se ingresso para teatro. Então, o verbo vender, ele está aqui no singular. Por quê? Porque o sujeito dessa oração é ingresso. Ingresso para teatro. E ele está no singular. Então, o verbo também tem que estar no singular. Se eu transformar esta frase para voz passiva analítica, seria isso aqui, ó. Eu coloquei aqui. Ingresso para teatro é vendido. Tá? Então, o verbo auxiliar aqui, ó, o é no singular, porque ingresso está no singular. Vendem-se ingressos para teatro.
Sujeito paciente no plural, verbo no plural. Então, que seria corresponde à sua voz passiva analítica. Ingressos para teatro são vendidos. Certo? Vamos seguir. Bom, página 18, voz passiva analítica e voz passiva sintética. 1. As chamadas fake news que circulam pelas redes sociais causam grandes malefícios para a sociedade. Leia as informações a seguir que tratam desse problema e depois responda as questões. Então, eu acho que eu não aumentei. Então, eu vou ler assim mesmo. O que são fake news? Fake news são informações falsas a respeito de diferentes assuntos, publicadas principalmente na internet. Esse problema tem sido tão recorrente que a ONU, em comunicado oficial, considerou-o como uma preocupação global. 2. Mantenha sempre um pé atrás. Antes de ler uma notícia, confira o lugar de onde ela veio e o veículo a que a publicou. Pessoas ou empresas reconhecidas são responsáveis e têm cuidado com suas publicações. Mantenha um pé atrás com textos sensacionalistas que abusam de adjetivos e que utilizam um registro linguístico inadequado ou com erros ortográficos. 3. Confirme as informações. Confira a data. Importante isso. A gente publica notícias lá de 1900 e bolinha, agora na rolha, e como se fosse atual, e as pessoas vão compartilhando, porque não se atentam à data da publicação. Confira a data e veja se as informações não foram tiradas de seu contexto. Informações descontextualizadas tornam-se facilmente fake news. Dê preferência a notícias e reportagens com fontes confiáveis, como entrevistas de especialistas reconhecidos e realizadas por instituições bem estabelecidas. Veja se os fatos foram noticiados por outros jornais ou revistas. Os sites boatos.org e efarsas.com são especializados em desmentir notícias falsas. 4. Não compartilhe, denuncie. Caso desconfie de uma notícia, busque se certificar da veracidade dela e, ainda havendo dúvida, avise a pessoa que lhe enviou sobre esse problema. Notícias que agridam a você ou outras pessoas de forma infundada devem ser denunciadas. Então, perguntinha oral para vocês me responderem na próxima aula. Então, já reflitam. Você já se deparou com alguma notícia falsa publicada na internet? Então, compartilhe sua experiência. A gente falou um pouquinho disso na aula passada, porém, a gente não se aprofundou, mas eu quero que cada um cite se já vivenciou esse tipo de situação. B. Após ler essas informações, o que você faria se algum familiar ou amigo publicasse uma notícia suspeita em um grupo de rede social? Letra C. Que critérios você utiliza para escolher sites de notícias? Letra D. Em sua opinião, quais problemas as notícias falsas podem causar? Percebem que essas 3 perguntas são muito pessoais. 2. Releia a seguir 2 orações retiradas do texto, observando as locuções verbais em destaque. As informações não foram retiradas de seu contexto, os fatos foram noticiados por outros jornais ou revistas. Então, a gente já nota aqui que nessa locução verbal, né, a gente tem o verbo auxiliar e o verbo no particípio, verbo auxiliar e verbo no particípio. Em que voz verbal estão essas locuções verbais? Voz ativa, voz passiva ou voz reflexiva? Letra B. Identifique quando houver o agente da passiva da oração, nas orações acima.
Então, aqui, vocês vão ter que olhar se tem o agente da passiva, que é o cara que fez a ação sofrida pelo sujeito, tá? Que lembra que eu falei, pode ou não aparecer. Então, em uma das duas, o agente aparece, em outra, não. Há duas maneiras de estruturar a voz passiva da voz passiva. Nas orações em que os termos estão em destaque, você viu uma delas. Então, a gente viu aqui o exemplo, né? Nessas duas, o exemplo de voz passiva analítica. Lembra, analítica é sempre maior, sintética menor. Então, a analítica, ela tem a locução verbal. A sintética, ela não tem a locução verbal e tem o pronome apassivador. Bom, aí tá, né? Em construções formadas por verbo auxiliar mais verbo no particípio, a voz passiva recebe o nome de voz passiva analítica. Nesse tipo de voz passiva, não é obrigatória a presença do agente da passiva. Bom, próxima página. Aqui eu aumentei. Aumentei só uma parte. Não, aumentei tudo. A construção formada por um verbo transitivo direto, né, o VTD, ou transitivo direto e indireto, que é o bitransitivo, VTDI, na terceira pessoa com o pronome se, que é chamado partícula apassivadora ou pronome apassivador, é denominada voz passiva sintética. Na voz passiva sintética, o verbo concorda com o sujeito a que se refere no singular ou no plural, e não há a presença de agente da passiva. Então, vamos ver aqui, olha. Denunciou-se a informação falsa. Denunciaram-se as informações falsas. Com as informações, volta aqui. Com essa informação, o que a gente já sabe? Não há a presença do agente da passiva. Então, a gente sabe o quê? Que o sujeito está presente. O sujeito está ali, certo? Então, o sujeito, lembra que o sujeito tem que concordar com o verbo? Pronto, acabou. Facilitou a vida de vocês, não é mesmo? Então, olha só, denunciou-se a informação falsa. Então, a informação falsa é o sujeito, está no singular, verbo no singular. Denunciaram-se as informações falsas. As informações falsas está no plural, verbo também no plural. Outra característica dessa construção é que o verbo mantém-se no mesmo tempo em que a voz passiva ativa. Que aparece na voz ativa. Note que isso ocorre na passagem de voz ativa para voz passiva. Então, olha só, o usuário denunciou a informação falsa. Denunciou-se a informação falsa. Também, geralmente eu faço a transformação entre a passiva sintética e a analítica. Então, a informação falsa foi denunciada. Então, foi também é passado, então mantém-se. Vocês podem usar essas duas formas, ou passo para a voz ativa, para confirmar, ou para a voz reflexiva, a voz passiva analítica. Bom, aqui vamos falar um pouquinho então do pronome se. Orações com sujeito indeterminado e orações na voz passiva sintética apresentam estruturas semelhantes. Então, aí temos um problema. Ai, professora, não é todas as palavras, não são todas as frases em que os verbos aparecem com um se junto que vai ser voz passiva? Não. Às vezes ele pode ser índice de indeterminação do sujeito. Então, pode ser sujeito indeterminado, tá? Cadê? E eles são muito parecidos, então facilmente de confundir. Então, é importante para saber diferenciá-las. Em orações cujo sujeito está indeterminado, o sujeito é agente do processo verbal, ou seja, é o sujeito que está fazendo a ação. Trabalha-se de dia.
Então, aí nós temos a partícula C como índice de determinação do sujeito. Quem trabalha-se de dia? Né? Não sabemos quem. Então, sujeito indeterminado. Esperam-se, aí em orações da voz passiva sintética, o sujeito é paciente. Então, esperam-se soluções para o aquecimento global. Então, o C aqui é pronome apassivador ligado ao verbo transitivo direto da frase, cujo sujeito paciente é soluções. Então, soluções são esperadas para o aquecimento global, tá? Vamos para as atividades. Leia o texto da quarta capa a seguir e responda as questões. A coleção Tá Sabendo? Traz para a roda de conversa em que já se encontram alunos, alunas e um filósofo, um estudioso e palestrante em assuntos de guerra e paz. Como cenário, uma escola e um grupo de jovens preocupados com a chegada de um novo aluno que não é bem recebido pelos colegas. O jovem leitor será levado a um maravilhoso e muitas vezes triste passeio pelas questões da guerra e da paz. Conhecerá algumas das melhores contribuições da ciência, das artes plásticas, da literatura, da música, do cinema e das religiões para a convivência harmoniosa e receberá preciosas orientações para que a convivência humana no cotidiano seja respeitosa, prazerosa e alegremente pacífica. Então, olha só, como se constrói a paz. Essa é a capa do livro. O livro é de Luiz Henrique Belst e Silmara Rascalha Casadei, publicado pela editora Cortez em 2010. Você sabe o que é a quarta capa de um livro, né? Já falei 1 milhão de vezes para vocês. É a última, né? Parte de trás do livro. Essa é a capa, a parte de trás é a quarta capa. O autor desse texto expõe sua opinião a respeito do livro que apresenta. Perguntas para a gente discutir amanhã. Amanhã não, na próxima aula ao vivo. Qual é o objetivo desse texto na quarta capa? A que público você acha que ele é destinado? 2. Identifique e sublinhe no texto as formas verbais que estão na voz passiva. Em seguida, escreva quais estão na voz passiva analítica e qual está na sintética. 3. Releia esta oração do texto. Um novo aluno que não é bem recebido pelos colegas. Que nome recebe o termo em destaque aqui, ó, pelos colegas? Que informação esse termo transmite para o leitor? Não lembra? Volta que eu já expliquei isso lá atrás, tá bom? 4. Leia a seguir o título do livro. Como se constrói a paz? Em que voz está a forma verbal empregada nesse título? Pensem com cuidado. De que outra forma essa voz verbal poderia ser escrita? 5. O emprego da voz passiva analítica ou da voz passiva sintética dependerá da situação de comunicação. Leia a seguir os trechos de duas narrativas. Então, vamos lá. Letra A. Virou a capanga de cabeça para baixo e os peixes espalharam-se pela pia. Ele ficou olhando e foi então que notou que a traíra ainda estava viva. Era o maior de todos ali, mas não chegava a ser grande, pouco mais de 1 palmo. Ela estava mexendo suas guelras, mexiam devagar quando todos os outros peixes já estavam mortos,
como podia durar tanto tempo assim fora d'água. Teve então uma ideia: abrir a torneira para ver o que acontecia. Tirou os outros peixes para fora, lambaris, chorões, piaus. Dentro do tanque deixou só a traíra, e então abriu. A água espalhou-se, e quando abriu a traíra, ela deu uma rabada e disparou. Ele levou um susto. Estava muito mais viva do que ele pensara. Muito mais viva. Ele riu. Ficou alegre e divertido, olhando a traíra que agora tinha parado num canto, o rabo oscilando de leve, a água continuando a jorrar da torneira. Quando o tanque encheu, ele fechou-a. Bom, esse texto é de Luiz Vilela, é um peixe, tarde da noite é o nome do livro. Bom, agora vamos ver o trecho B. Eu juntei, tá, as duas partes aqui para a gente ler. Quem é que está falando? Perguntou Pinóquio, sentindo-se gelar de susto. Sou eu, um pobre atum, engolido pelo tubarão junto com você. E você, que peixe é? Eu não tenho nada que ver com peixes. Eu sou uma marionete. Então, se você não é um peixe, por que se deixou engolir pelo monstro? Não fui eu que me deixei engolir, foi ele que me engoliu. E agora, o que vou fazer aqui no escuro? Vamos nos conformar e esperar que o tubarão digira os dois. Mas eu não quero ser digerido, gritou Pinóquio, recomeçando a chorar. Eu também não gostaria de ser digerido, acrescentou o atum, mas sou bastante filósofo e me consolo pensando que quando a gente nasce atum, é mais digno morrer na água do que no azeite. Bobagem, gritou Pinóquio. A minha é só uma opinião, replicou o atum. E as opiniões, como dizem os atuns políticos, devem ser respeitadas. Esse texto é de Carlo Collodi, As Aventuras de Pinóquio, História de uma Marionete. Bom, letra A. No texto A, ao observar que a traíra ainda estava viva, o personagem ficou alegre e divertido. O que lhe teria causado esse sentimento? B. Nos textos A e B, quais formas verbais estão na voz passiva? Letra C. Qual voz passiva foi empregada no texto A? Letra D. E no texto B? Letra E. Assinale a alternativa inadequada quanto ao emprego da voz passiva. Será que eu aumentei? Não aumentei. Volta. Aqui está um pouquinho ruim de ler. Então, vocês vão assinalar a alternativa inadequada. Em uma situação mais formal, por exemplo, uma reunião profissional, há predomínio de voz passiva sintética por conta da formalidade exigida pelo contexto. Em situações como reuniões de trabalho e diálogos entre profissionais, faça-se o uso da voz passiva analítica e da voz passiva sintética por transmitirem a ideia de informalidade. Ou a terceira opção, em situações como o diálogo de Pinóquio com Atum, usa-se com maior frequência a voz passiva analítica, pois se aproxima do registro informal do dia a dia. Então, fazendo as atividades, envie no Google Sala de Aula até o final do dia. Próxima aula, correção dentro do horário da nossa aula. Um beijo para vocês. Qualquer dúvida, me chamem lá no Hangouts. Tchau, tchau.